Olá, bem-vindo ao Projeto Odisseia. No vídeo de hoje vamos refletir sobre uma emoção primária, a raiva, que está na base da indignação. Ideia central desse vídeo para que você comece a refletir sobre o assunto. A raiva é uma emoção primária. Está presente nos seres vivos há centenas de milhões de anos. E mais que isso, essa emoção primária, a raiva, está a serviço da sobrevivência, da perpetuação das espécies e da adaptabilidade dos seres vivos ao ambiente no qual eles vivem. Bom, se é assim, vamos precisar ressignificar a raiva. Vamos precisar compreender melhor esse tema para que não façamos um julgamento precipitado sobre essa emoção tão importante para os seres vivos, especialmente para nós, seres humanos. Existe uma dor muito comum ligada a esse tema da raiva. Ou o excesso de raiva, quando alguém passa da medida e apresenta um tipo de desequilíbrio emocional nesse particular, fica enfurecida com tudo, perde o controle, diz o que não gostaria de dizer, se comporta da maneira que não gostaria de se comportar. Quando a pessoa é sequestrada pela raiva e age de modo impulsivo, muitas vezes agressivo e violento. Essa é uma dor muito grande, sobretudo para quem está nesse sequestro emocional. No entanto, outra dor muito comum é a pessoa que não consegue ficar insatisfeito com nada. Não consegue sentir essa emoção raiva. Parece que ela está faltando. E isso conduz a uma vida apática, a uma atitude sem brilho, sem paixão, sem propósito, que geralmente leva à acomodação. São dores muito comuns quando falamos desse tema, raiva. No entanto, todos nós, seres humanos, temos um desejo comum: superar e contornar obstáculos. Todos queremos superar e contornar obstáculos que estejam nos impedindo de chegar onde desejamos, de atingir determinados patamares, de alcançar conquistas. Superar obstáculos ou contorná-los é algo que faz parte da natureza humana. E é aqui que a emoção raiva desempenha seu mais fabuloso papel. O objetivo desse vídeo é muito claro. Nós temos uma meta: entender melhor a raiva e lidar melhor com ela. Lidar com a raiva de uma maneira mais criativa, mais produtiva, tanto em nós quanto nos outros, nas pessoas que convivem conosco, que fazem parte do nosso círculo de relações. Mas há um detalhe que não podemos deixar para trás. A maioria de nós confunde raiva com violência. Raiva é uma emoção primária, está presente em todos os seres vivos, existe há centenas de milhões de anos, ela faz parte do sistema de alerta. Nosso sistema nervoso possui um conjunto de processos chamado sistema de alarme ou sistema de alerta. Esse sistema é ativado automaticamente. Ele coloca em funcionamento o sistema nervoso autônomo, simpático. Você contrai a musculatura, você dilata a pupila, aumenta o batimento cardíaco,
Tudo isso para preparar o organismo a uma situação de perigo ou ameaça na sua vida ou à sua integridade física. No caso dos seres humanos, quando surge um perigo ou uma ameaça, seja ao nosso corpo físico ou ao nosso psiquismo, o sistema de alarme ou de alerta é ativado. E uma das emoções que fazem parte do arsenal de recursos do sistema de alarme é a raiva. Ela surge, provoca uma série de modificações fisiológicas e uma série de modificações psíquicas, te preparando para enfrentar o perigo, para enfrentar a ameaça, para enfrentar um oponente, para enfrentar um obstáculo. Portanto, a raiva é uma emoção boa, ela está a seu serviço. Violência é outra coisa. Violência é um comportamento aprendido, um comportamento socialmente aprendido. É quando você canaliza sua emoção raiva para machucar, ferir, ofender outras pessoas ou você mesmo. Como a violência é um comportamento, ela pode e deve ser eliminada da nossa vida. Nós podemos aprender comportamentos alternativos, pacíficos e pacificadores. A violência não é a única maneira de você canalizar a sua raiva. Há outros comportamentos muito mais interessantes, muito mais criativos, muito mais respeitosos para que você possa canalizar essa emoção primária. Portanto, não confunda. Raiva não tem nada a ver com violência. Se nós olharmos para trás, para o passado da evolução das espécies, nós vamos perceber que a evolução seleciona os seres mais adaptáveis, não necessariamente os mais fortes. Nem sempre os mais fortes venceram. Basta você olhar para a história dos dinossauros. Se a evolução fosse a seleção dos mais fortes, os dinossauros estariam entre nós até hoje. Na verdade, a evolução seleciona os mais adaptáveis, aqueles que conseguem contornar, superar obstáculos, imprevistos, mudanças que ocorrem no ambiente. E para aumentar o seu grau de adaptabilidade, há uma emoção importantíssima: a raiva. A raiva faz parte, como dissemos, do sistema de alarme. Toda vez que nós percebemos a presença de um oponente, de um adversário ou de um obstáculo, de algo que está entre nós e aquilo que nós queremos alcançar, é natural essa resposta de alerta, essa resposta de alarme. Nosso sistema nervoso autônomo simpático entra em ação e você se prepara para um confronto, para uma fuga, para contornar, para superar aquele obstáculo ou aquele oponente. Foi assim ao longo de centenas de milhões de anos. Nós, porém, somos seres humanos. Nos desenvolvemos e adquirimos uma capacidade que é única, a capacidade de pensar, de refletir, de usar a linguagem, de trabalhar com os símbolos, com os conceitos, especialmente com os valores da moral, com os valores éticos. Por conta disso, nós estamos equipados de uma série de recursos para superar obstáculos e para contornar oponentes e adversários. Muitas vezes acreditamos que o único comportamento possível quando eu estou experimentando
A emoção raiva é a violência, mas isso não é verdade. Há muitos outros comportamentos, há milhares de outras opções. Você pode e deve superar todos os obstáculos da sua vida utilizando esse combustível, a raiva. Porque a raiva é um combustível. Essa emoção te impulsiona, ela te força a se concentrar no problema, no obstáculo. Ela força você a reagir àquela situação incômoda, desconfortável e muitas vezes perigosa, que está atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal. Mas isso não significa que você deva agir descontroladamente, violentamente, porque você possui a razão. Você sabe refletir. Você consegue selecionar meios adequados, pacíficos e pacificadores. Mas sem o combustível da raiva, você não tem força para agir. Falta energia. É a raiva que lhe dá essa energia. Quando alguém entra em uma situação de apatia, como nos casos, por exemplo, de depressão, a pessoa perde o prazer pela vida, perde a alegria de viver, perde a energia de fazer qualquer esforço. O que acontece normalmente nesses casos graves que precisam de tratamento, que precisam de uma ajuda? Nesses casos, a pessoa não está conseguindo canalizar a sua energia raiva, não está conseguindo utilizar essa emoção primária para comportamentos saudáveis. Essa energia não está sendo canalizada para a superação dos obstáculos. Então a pessoa se entrega e começa a direcionar essa raiva contra ela mesma. Estudos sobre a depressão revelam uma presença enorme da raiva. Um dos primeiros pesquisadores que descobriu isso foi Aaron Beck, um dos criadores da terapia cognitivo-comportamental. Ele percebeu que nos casos de depressão havia uma carga de raiva muito grande, mas essa raiva estava direcionada para o próprio indivíduo. O indivíduo começava a sentir muita raiva de si mesmo, e isso fazia com que ele mergulhasse num quadro depressivo, num quadro de apatia, porque aquele combustível, aquela energia que deveria ser utilizada para superar o obstáculo, para contornar os oponentes e adversários, de modo pacífico e pacificador, mas contornando, superando, saindo daquela situação para alcançar uma situação melhor e mais produtiva, aquela energia estava faltando. Estava sendo utilizada em outro lugar inadequado. Portanto, compreender essa história da raiva, compreender que a raiva é uma emoção primária, que ela faz parte do nosso psiquismo e mais, que ela está a nosso serviço, a serviço do aprimoramento, da evolução, da adaptabilidade, inclusive da evolução espiritual, se ela for devidamente canalizada, sem comportamentos violentos. Ninguém precisa canalizar sua raiva utilizando ou valendo-se de comportamentos violentos. Por conta disso, quero que você pegue um papel e anote 6 dicas simples para você compreender e lidar melhor com a emoção raiva. Primeira dica: há 2 sistemas, 2 processos de funcionamento do nosso sistema nervoso central: o sistema de alarme e o sistema de recompensa. O sistema de alarme eu já falei. Ele é ativado quando você precisa sobreviver, quando você precisa preservar sua segurança, seu bem-estar, sua integridade corporal, sua integridade psíquica. E o sistema de recompensa,
quando você precisa se alimentar, usufruir, sentir prazer, repousar, descansar. Esses dois sistemas atuam em perfeito equilíbrio. E é importante não menosprezarmos esses dois sistemas. Nem o sistema de alarme, nem o sistema de recompensa. Alguém que nunca descansa, alguém que não se permite o prazer, o gozo, a alegria, a plenitude, alguém que não se permite períodos de relaxamento, está caminhando aceleradamente para algum tipo de adoecimento. Porém, uma pessoa que exagera no prazer, que exagera no relaxamento, está caminhando a passos largos para algum tipo de vício. Da mesma maneira, o sistema de alarme. Alguém que não consegue ativar adequadamente o sistema de alarme pode se tornar alguém apático, sem objetivo, sem capacidade de viver de maneira plena, vencendo obstáculos e desafios. Todos nós nascemos com limitações, com prisões, com obstáculos, com desafios. E você não veio aqui a não ser para superar, para aprender, para evoluir, para se tornar mais forte e mais resiliente. No entanto, se o seu sistema de alarme se ativa a qualquer momento, por questões mínimas, ele está descalibrado. É preciso, então, o equilíbrio. Saúde mental significa sistema de alarme e sistema de recompensa funcionando em perfeita harmonia, num equilíbrio dinâmico. Às vezes aumenta um pouco, volta, aumenta um pouco, volta, e você precisa manter esse equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio do malabarista. O malabar sobe e desce, mas ele não deixa cair no chão. Essa é a ideia. Segunda dica: quais são as emoções ligadas ao sistema de alarme? As emoções primárias. São elas: medo, raiva, antecipação, repulsa, tristeza e solidão. Todas essas emoções ativam seu sistema de alarme para que você tome uma decisão, para que você observe o ambiente e supere aquele elemento no ambiente que está colocando em risco algum aspecto físico, emocional, mental ou espiritual. É para isso que existe o sistema de alarme. O próprio nome já diz: alarme. Quando o alarme soa, algo está errado. Todas essas emoções estão a seu serviço. Elas não são ruins, pelo contrário, todas são, na essência, boas, mas elas precisam ser reguladas. É como o som da televisão, do carro. Você precisa ajustar o volume, você precisa equalizar os graves e os agudos. Se você não regular, se você não equalizar, você pode ter uma surpresa desagradável. Isso funciona também na cozinha, lidando com o fogo, lidando com qualquer energia. Toda vez que nós lidamos com energia elétrica, magnética, energia nuclear, fogo, o som, uma onda eletromagnética, você precisa equalizar. É preciso regular. Se passar da medida, pode gerar perigo para você e para os outros. Se falta, você não consegue realizar aquilo a que se propôs. Equilíbrio dinâmico é a palavra-chave. Terceira dica: a raiva possui uma função evolutiva. Qual? Tirar você da zona de conforto, fazer com que você supere obstáculos, fazer com que você contorne adversários e oponentes, sem usar violência, de maneira pacífica e pacificadora, mas superando, contornando. Pensa num rio.
Um rio briga com uma montanha? O rio fica agredindo uma rocha? Não. A água simplesmente contorna, passa por cima, passa pelos lados, ela supera. O rio segue o seu fluxo, sem brigar com ninguém, sem agredir ninguém. Ele simplesmente flui. Essa energia para fluir, essa energia para superar obstáculos, vem da emoção raiva. Por isso é importante você compreendê-la e aprender a lidar com ela. Quarta dica: modulando a emoção raiva. Isso nos lembra um aparelho de som. Você precisa equalizar os graves e os agudos, como já disse. E você precisa ajustar o volume, a intensidade. Isso tem a ver com os aspectos quantitativos e qualitativos da emoção. Se você não ajusta, você pode criar um hábito de expressão exagerada da raiva. São aquelas pessoas que, com qualquer coisa, elas vão ao topo, ao máximo. É como alguém que ligou o som do carro, coloca sempre no último volume. Isso é um vício. Esse é um hábito adquirido e você pode, acredite, você pode e deve mudar isso. Como? Aprendendo a regular, aprendendo a dosar, aprendendo a dosar. Isso tem a ver com autocontrole. Autocontrole não da emoção, autocontrole do comportamento, autocontrole do pensamento, da decisão. Você não controla a emoção, mas você controla o comportamento. O comportamento está nas suas mãos. Outra questão da modulação da raiva: a direção. Eu posso direcionar a raiva para destruir, ofender, agredir e machucar as pessoas. Claro, essa é uma péssima decisão. Mas eu posso direcionar a minha emoção raiva para ações concretas, efetivas de superação. Superação do obstáculo. Contornar o obstáculo. Você vai precisar dessa energia. É melhor direcionar essa energia para o esforço, para a disciplina, do que para comportamentos agressivos e violentos. Dica número 5. Quando você experimenta a raiva, você tem um leque de opções de comportamento. Você pode adotar comportamentos equivocados, comportamentos pouco efetivos. Por exemplo, gritar com as pessoas, ofender as pessoas, humilhar as pessoas, ser grosseiro com elas, manifestar ingratidão, usar de violência física, usar de violência verbal. Mas esses comportamentos não são os únicos. Existem vários outros comportamentos que podem ser adotados. Por exemplo, negociação. Diante de um oponente, diante de um adversário, você pode aplicar técnicas de comunicação não violenta e negociação. Diante de um conflito, você pode e deve aplicar técnicas de conciliação e mediação. Eu falo isso aqui no Projeto Odisseia. Um dos 7 elementos do ser integral é a comunicação pacificadora. Ora, comunicação pacificadora não é nada mais, nada menos do que aprender a regular e canalizar a sua raiva quando alguém te tira do sério, quando você está prestes a entrar num conflito ou quando você já está dentro de um conflito. Comunicação pacificadora. Não imagine que quando você experimenta a raiva, a única alternativa é ter comportamento violento. Isso não é verdade. Não é verdade. Importante é entender o que está por trás da emoção raiva. Está sentindo raiva? Entenda qual elemento no ambiente está acionando essa emoção em você.
Quais são as alternativas que você possui? Qual a melhor maneira de superar, de contornar esse obstáculo ou esse oponente? Pense nisso. Não é necessário confronto, não é necessário agressões. Você não precisa se indispor com ninguém. Muitas vezes você vai precisar ser firme, ser direto e tomar decisões. Decisões, por vezes, difíceis, como, por exemplo, terminar aquela relação, não fazer mais parte daquele processo doentio, mas ninguém precisa ser violento para tomar nem mesmo essas decisões sérias. Pense sobre isso. Sexta dica: aprender a ler a emoção raiva. Quando seu filho, sua filha, quando seu marido, a sua esposa, seus familiares, seus colegas de trabalho estão manifestando a emoção raiva, não caia numa armadilha muito comum. Geralmente nós começamos a julgar, começamos a criticar imediatamente, a condenar a pessoa pelo fato dela estar experimentando raiva. Essa atitude crítica, essa atitude condenatória não ajuda em nada. Quando alguém ao nosso redor manifesta a emoção raiva, a primeira coisa que eu preciso me perguntar é: que obstáculo ele está percebendo no ambiente? Quem ele está enxergando como um adversário, como um oponente? Porque é isso que está disparando a emoção raiva. Qual o desejo dessa pessoa? O que ela quer conseguir? Se ela está percebendo um obstáculo ou um oponente, é porque ela quer algo. E essa pessoa ou essa situação estão no meio do caminho, atrapalhando ela de conseguir o que ela quer. É preciso identificar, então, que desejo é esse. Outro elemento que precisamos identificar: qual nível de raiva a pessoa está manifestando? Alto, médio, pequeno? Se ela está manifestando um alto nível de raiva, você precisa ser muito habilidoso e muito cuidadoso para lidar com essa pessoa. Do contrário, você será tragado pela espiral do conflito e poderá entrar num conflito aberto com essa pessoa. Ela estava experimentando a raiva, daqui a pouco você também. Você será sugado por um conflito que é da pessoa. E o último elemento que precisamos refletir quando alguém ao nosso redor está manifestando raiva é: quais comportamentos alternativos essa pessoa poderia adotar para superar o obstáculo ou contornar aquele oponente que está no meio do caminho entre ela e o que ela deseja? Ao invés de gastarmos energia julgando, condenando e criticando, vamos usar a nossa energia para ajudar a pessoa, para ajudá-la a adotar comportamentos mais eficazes e mais produtivos para superar os obstáculos. É assim que nós ajudamos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, companheiro, companheira, colegas de trabalho. É assim que nós podemos cooperar, sem críticas, sem julgamentos, de uma maneira efetiva, ajudando a pessoa a modular a sua emoção raiva e ajudando essa pessoa a escolher comportamentos mais saudáveis. Você gostou dessas dicas? Achou interessante esse vídeo? Então compartilhe com todas as pessoas que você ama. Dê o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal Odisseia, faça isso agora. E não se esqueça do nosso aplicativo de meditação guiada, www.serenidadeapp.com.br. Lá você baixa na plataforma Android ou na plataforma Apple o aplicativo Serenidade. E ele tem um perfil no Instagram. Segue o nosso perfil, o perfil do aplicativo Serenidade. É @serenidadeapp. Esse perfil está lindo. E lá no aplicativo nós temos uma meditação guiada sobre a raiva.
Vale a pena conferir.